É ameaça em cima de ameaça. Vem aí, hein, Josias? Será que vem? Aparentemente vem, né? Porque ele está impondo tarifa até aos seus vizinhos, né, o México e o Canadá, impôs também à China, e foi muito claro, né? Foi muito explícito. Ele diz que os Estados Unidos estão sendo roubados há décadas, né? E ele não vai mais permitir que isso ocorra. Quem taxar os Estados Unidos vai ser também tarifado. Então foi muito explícito o Donald Trump, né? Mas antes de virar um problema para o Brasil, ele está se transformando numa oportunidade. Há um antecessor remoto do Trump, que é o John Kennedy, que gostava de dizer que em chinês a palavra crise se compõe de dois ideogramas, um representando perigo e o outro oportunidade. Essa interpretação é imprecisa, né? Mas ela se ajusta perfeitamente ao caso brasileiro. Quando compra briga com Pequim, o Trump transforma a China numa oportunidade a ser aproveitada pelo Brasil. A China, em resposta a essa guerra deflagrada pelo Trump, elevou as tarifas de alimentos importados dos Estados Unidos e impôs tarifas a produtos como carne suína, bovina, frango, milho, soja, sorgo, frutas, vegetais. O agronegócio brasileiro está em festa, porque a oportunidade dança com quem já está no salão. E nenhum outro fornecedor alternativo bem dos negócios chineses do que o Brasil. O diabo é que mesmo os beneficiários das crises fabricadas pelo Trump não estão livres do perigo. O Brasil não está livre do perigo. Esse imperialista da Casa Branca, ele está submetendo o Lula ao dilema do prato, Fabiola. O Brasil precisa dar de comer à China sem alimentar a carestia doméstica. Ao encher o prato dos chineses, o agronegócio brasileiro pode elevar o saldo, vai elevar certamente o saldo da balança comercial do país, mas isso pode encarecer a comida no Brasil. E aí subiria também o saldo negativo da popularidade do Lula, que já está drasticamente afetada pela inflação dos alimentos. E o Lula, sabemos todos, se não conseguir recuperar o seu prestígio até o final do ano, o Lula pode chegar ao ano eleitoral de 2026 com a popularidade no vermelho. Aí ele, Lula, ele próprio se tornaria uma oportunidade a ser aproveitada pelos adversários. Então, Fabiola, há uma oportunidade nessa crise criada pelo Donald Trump, que é a possibilidade de o Brasil incrementar os seus negócios com a China e até com outros parceiros, até com o México e o Canadá, com os quais o Trump também está implicando, né? Mas, evidentemente, até a oportunidade envolve algum risco, né? Então, se nós formos alimentar os chineses em detrimento do prato dos brasileiros, aí pode se complicar a situação, porque estamos vivendo agora uma inflação, uma carestia dos alimentos, né? Então é preciso administrar até as oportunidades com alguma parcimônia. E você, hein, Thales, analisando esse discurso do Trump em relação a esse foco no Brasil, quando ele faz essas ameaças, né? A gente sabe, da última vez que ele falou dessa maneira, o presidente Lula reagiu dizendo que ia aplicar sempre a reciprocidade, né? Depois deu um passinho atrás e tudo mais. Mas diante de uma ameaça como essa, como o Brasil deve se preparar e até mesmo reagir? Olha, Fabiola, aumentou com essa declaração do Trump lá no discurso anual da União dos Estados Unidos, com essa declaração, ele aumentou no Brasil a discussão interna sobre algumas medidas. Uma delas é a taxação das big techs. Quer dizer, Trump pode reclamar das taxas, colocar taxas contra o Brasil também pode colocar taxas contra produtos ou serviços de empresas norte-americanas. Um setor muito querido pelo Trump é o das Big Techs. Eles estão no governo dos Estados Unidos hoje. Então, já havia, o ministro da Comunicação já tinha até anunciado ano passado que estava pensando nisso, que há estudos no governo sobre esse assunto. Pois bem, essa decisão do Trump
está fazendo aumentar no governo, esse discurso do Trump está fazendo aumentar no governo a disposição de taxar as big techs, e para isso vai precisar do Congresso. Está sendo preparado um projeto que será votado no Congresso. Outra questão também é a questão da regulação das redes. É a hora agora de os bolsonaristas decidirem de que lado vão ficar. Aqui no Brasil, houve lá no passado uma declaração bombástica do então presidente do Partido Comunista Brasileiro, Carlos Prestes, que ele disse que se o Brasil entrasse em guerra com a Rússia, ele ficaria do lado da Rússia. E isso fez um levante contra o Prestes no Brasil. A imagem do Prestes ficou queimada. Agora é hora dos bolsonaristas começarem a se decidir. Vem cá, vão ficar do lado do Trump e dos Estados Unidos, se vocês que se dizem patriotas, contra o Brasil, ou vão deixar, e do lado também das big techs, ou vão deixar que ande no Congresso o projeto de regulação das redes contra o qual vocês se insurgiram. Conseguiram os lobbies o lobby das big techs fez esse projeto ser engavetado. Agora há uma disposição do governo de voltar a discutir com o Congresso a regulação das redes, a propósito de tudo que a gente dos ataques que a gente está sofrendo do presidente americano que representa as big techs. Essa que é o fato. O Trump, lá no discurso, fez questão de apontar o Elon Musk, agradecer ao Elon Musk a ajuda, e então ele está mostrando claramente que o governo dele é um governo de ligação extrema com as big techs. E nada mais sensível, nesse caso de política externa, de você sofrendo um ataque de um governante, de um governo, ver onde está o principal interesse dele. No passado já fizeram isso aqui na questão do aço, com a indústria cinematográfica, que era nos Estados Unidos fundamental, mas com o Trump não é. Então, pelo contrário, é uma inimiga. Então, no passado não, você atingia a indústria cinematográfica, o aço, as tarifas do aço voltavam ao normal. Agora não. Então, o olho está nas big techs. Será que a gente indo em cima das big techs não vai ser mais efetivo em relação ao Trump? Além das outras medidas, é claro, que ainda estão sendo estudadas. Entre um ponto, né? Eu lembro que na época a gente entrevistou aqui o